Shalom a todos vocês, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso canal Crescendo em Deus Relíquia. Ainda não se inscreveu, então você precisa se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você vai ser notificado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo, porque o YouTube entende que ele é relevante para as pessoas. E quando você curte, comenta e compartilha os nossos vídeos com outras pessoas, você está contribuindo para que elas tenham acesso a esse conhecimento. Porque esse canal é voltado para a Bíblia, um conteúdo mais amplo, mais profundo da palavra de Deus. Então esse conteúdo é para você. Eu sempre digo, para quem não viu o nosso primeiro vídeo, que a Bíblia é como um garimpo. As suas maiores riquezas não estão na sua superfície, e sim na sua profundidade. Então, para nós termos acesso a toda essa riqueza, preciosidade, relíquia, escondidas, contidas na palavra do Senhor, nós precisamos ir além da leitura. Nós precisamos examiná-la, estudá-la, esmiuçá-la para sermos enriquecidos por ela. E é por isso que aqui nesse canal nós usamos a hashtag Garimpando a Bíblia. Então eu quero te fazer um convite, vem garimpar comigo. Amém? O nosso tema hoje é: você entende o que lê na Bíblia? Porque muitas das vezes nós não conseguimos ter uma leitura diária, assídua da palavra de Deus, já que nós sabemos que ela é essencial para a nossa vida, para a vida cristã. E é claro que existem vários motivos para justificar isso. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão, eu queria te dizer o seguinte, que ler e compreender a palavra de Deus são duas atitudes diferentes, mas essenciais. Ler e compreender são duas atitudes que precisam andar de mãos dadas. Eu preciso entender o que eu estou lendo, principalmente quando se refere à palavra de Deus. E às vezes eu não consigo manter uma leitura diária, uma leitura assídua, porque eu não consigo entender o que eu leio. E isso me desmotiva, me desanima. Outra questão também que contribui muito para que muitas pessoas, apesar de já serem convertidas, não consigam manter uma vida diária de estudo da palavra do Senhor, são os muitos compromissos. Trabalho, ministério, casa, filhos, enfim, são tantas responsabilidades que às vezes falta uma sabedoria para administrar o tempo, para darmos uma prioridade ao estudo da palavra do Senhor. Mas uma terceira situação que ocorre também é que diante de tantos compromissos que nós precisamos dar conta, de tantas responsabilidades, nós sentimos sono, cansaço, nós sentimos fadiga, e isso faz com que a gente não consiga mergulhar na palavra do Senhor, faz com que a gente não consiga se aprofundar na leitura bíblica. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Existe um outro motivo que está impedindo muita gente de ter uma vida diária, não só da leitura da Bíblia, mas de oração, de tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus, a sua palavra. Existe a influência de alguém que eu só vou falar no final do vídeo, é por isso que você precisa ficar comigo até o final, que eu preciso te apresentar a identidade de alguém que trabalha de noite para que você não leia a Bíblia, para que você não tenha tempo para estudá-la, de meditar nela, e isso eu só vou falar no finalzinho. E para nós embasarmos o nosso tema de hoje, que é muito relevante, é essencial para a vida do crente, eu quero ler 2 versículos do livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler versículos 30 e 31. É claro que é uma história bem grande e para nós lermos todo o texto, teríamos que começar do versículo 26 até o 40. Mas nós vamos ler apenas o 30 e o 31, porque são os versículos que estão intimamente ligados ao nosso tema. Tá? Então diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 8, versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender a não ser que alguém me explique?
e pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Nós estamos diante de um texto que é maravilhoso, glorioso, que relata o encontro de Filipe, que era um dos 12 apóstolos de Cristo, com um eunuco, um homem que era etíope, que era um alto oficial do reino etíope, que cuidava dos tesouros da rainha de Candace. Candace era um título dado à rainha mãe etíope, que era também responsável pelos deveres seculares do monarca reinante, que aos olhos dos etíopes era muito sagrado para exercer essas funções. Então, o eunuco era uma pessoa de confiança, que era muito comum na época oriental, no mundo antigo, os reis, os governantes usarem pessoas como os eunucos, que poderiam ser castrados ou não, para lhes confiar determinadas funções importantes. Então, esse eunuco, ele era etíope, ele tinha ido a Jerusalém para adorar ao Senhor. E quando ele está retornando para a sua terra, ele está em sua carruagem, lendo um dos trechos do livro do profeta Isaías. E Filipe, movido pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, o anjo do Senhor, lhe aparece e lhe ordena que vá até um determinado local onde esse eunuco estaria passando com a sua carruagem, e Filipe, sem questionar, obedece, e quando se aproxima da carruagem onde esse eunuco está, o ouve lendo essa passagem da palavra de Deus. E aí subentende-se que o eunuco está lendo uma passagem em voz alta. E Filipe lhe faz uma pergunta: olha, você entende o que você está lendo? E ele responde a Filipe com uma outra pergunta: como eu vou entender se ninguém me explica? Então, o que está acontecendo com aquele eunuco é o que acontece com muita gente nos dias de hoje. Pessoas até que querem adorar a Deus, que reverenciam a Deus. Subentende-se que esse eunuco, esse etíope, esse homem de uma alta posição no reino da Etiópia, ele e sua rainha temiam a Deus, que o reverenciavam, mas provavelmente não conheciam a Jesus. E quando ele responde para Filipe que não estava entendendo o que estava lendo, inclusive no versículo 34 ele diz assim: olha, por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, porque a passagem que o eunuco está lendo na sua carruagem de volta para casa é exatamente a passagem que o profeta Isaías fala do sacrifício de Cristo, da doutrina da expiação, do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para nos salvar. Um sacrifício, uma atitude que foi substituta, porque a cruz era para mim, a cruz era para você, mas Jesus levou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, morreu no nosso lugar. Então Filipe, usando de uma estratégia, de uma sabedoria, utiliza essa mesma passagem que o eunuco está lendo para pregar o evangelho, para falar das boas novas para aquele homem estrangeiro, aquele homem gentil, e lhe apresenta Jesus. O texto não diz quantas horas Filipe ficou explicando a Bíblia para aquele homem. A Bíblia não fala quais foram as palavras que Filipe usou, mas toda a explicação de Filipe foi válida, foi eficaz. Foi o suficiente para aquele homem entender o que estava lendo, para que ele entendesse como alcançar a salvação. O versículo 37 diz que aquele homem, entendendo toda a explicação dada por Filipe, ele diz: olha, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu quero te perguntar o seguinte: você tem explicado a palavra do Senhor para quem não entende? Você é um Filipe na geração de hoje? Onde estão os Filipes dessa geração? Há muitas pessoas que estão lendo a Bíblia, que até temem a Deus, mas não conseguem compreendê-la. E a palavra do Senhor, ela traz vida. A palavra do Senhor, ela gera salvação no coração das pessoas. E quando Filipe está ali assentado ao lado daquele homem, explicando a palavra de Deus, a pedido mesmo do eunuco, quando eles chegam num determinado local que tem água, aquele homem deseja ser batizado.
e assim se cumpre o seu desejo, depois da sua confissão de fé. Filipe o batiza, e o versículo 39 diz que o eunuco, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Há muitos estudiosos que afirmam que esse homem volta para a sua terra. Agora um homem convertido, um homem não só que temia a Deus, que reverenciava ao Senhor, mas agora um homem transformado, e lá ele se torna um missionário. Olha a importância de ler e compreender a palavra de Deus. Olha a nossa responsabilidade de explicarmos a quem não entende a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Aquele homem está em Jerusalém, no mundo antigo, a leitura muitas das vezes era feita em voz alta, e a sua estada em Jerusalém provavelmente fez com que ele ouvisse falar a respeito da ressurreição de Cristo, de alguém que ele não sabia quem era, mas que agora eles já sabem quem é e ele se rende. Ele alcança a salvação. Então, há muitas lições que ficam aqui para nós nesse texto. A importância de entendermos, de compreendermos a palavra, de a explicarmos para quem não entende. Se todo o conhecimento que você já recebeu do Senhor, você não compartilha com ninguém, você não está contribuindo para a propagação do Evangelho, porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa função. E eu quero concluir essa mensagem com algumas lições. Se a Bíblia, ela gera vida, se a palavra do Senhor fala de Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, que transforma pessoas, que traz uma nova história, que reescreve a história de pessoas, por que eu não tenho lido a palavra? Por que eu não tenho me dedicado um tempo para estudar mais de forma profunda a palavra do Senhor? Quando eu leio e estudo a palavra de Deus, eu estou ouvindo o Senhor falar, eu estou compreendendo os seus ensinamentos, eu vou praticar aquilo que eu aprendo através do estudo da palavra do Senhor, eu vou exercer o meu chamado, que é anunciar essa palavra gloriosa e transformadora. Então, Bíblia gera vida. Segundo lugar, eu quero trazer um alerta para você. Se você até quer e entende que é preciso ler a palavra do Senhor, mas você tem se sentido desanimado, desmotivado, talvez você esteja sob a influência de uma figura muito conhecida na palavra de Deus, que é o diabo, mas que ele, com as suas multifacetas, com as suas várias faces e funções, ele também tem uma função que talvez você não saiba, e eu vou te falar agora. Talvez o seu desânimo, você esteja sendo influenciado. Eu não estou dizendo que você está sendo usado pelo diabo, mas talvez você esteja sob a influência, caindo na armadilha de mefatê, uma palavra hebraica que define o diabo como sedutor. E ele vai entrando na nossa vida de maneira sutil, vai tentando entrar no nosso caminho, vai tentando nos manter distraídos, ocupados, para que nós não tenhamos tempo para nos dedicarmos à leitura e o estudo da palavra de Deus. E aí, se você não lê e não estuda a palavra, você não tem um relacionamento com Deus, você não tem intimidade com o Senhor, você não exerce o seu chamado e muito menos se prepara para a volta de Cristo. Então, há muitas pessoas distraídas com muitas coisas, deixando para depois o estudo da palavra de Deus. E o objetivo do nosso canal, o compromisso do nosso canal é chamar você para estudar a Bíblia conosco. É reacender em você o gozo, a alegria, o regozijo que nós sentimos quando nós lemos a palavra do Senhor. É algo que nos motiva. Ler a palavra de Deus com entendimento, com oração antes, direcionados com a interpretação e direção do Espírito Santo, faz com que a gente tenha sede de aprender mais e mais a palavra do Senhor, de garimpá-la com intensidade. É algo prazeroso, preenche a nossa vida, nos mantém de pé, porque a Bíblia é o nosso alimento. Então eu quero te dizer que o nosso compromisso aqui, diante desse texto que nós estamos estudando, esquadrinhando através desse vídeo, é
um chamamento, é enfatizar o chamamento para nós nos levantarmos como leitores e entendedores da palavra de Deus, de nós não cairmos nessa armadilha de mefatê, que está tentando cegar a visão de muitos, tentando paralisar muitas pessoas, impedindo-as de ter uma vida devocional constante. Zygmunt Bauman foi um filósofo polonês, escreveu vários livros e um deles é Vida Líquida. E nesse livro, Zygmunt Bauman, ele vai descrever uma sociedade em alta velocidade, uma sociedade consumista, com um tempo muito curto, uma sociedade que está numa correria tão grande para a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. Claro, nós devemos suar a nossa camisa em busca dos nossos objetivos, daquilo que nós desejamos na nossa vida. Mas que a nossa correria, que a nossa tentativa de realizarmos os nossos sonhos não reflita no nosso relacionamento com o Senhor. Zygmunt Bauman é um filósofo que chama atenção para nós sobre desacelerarmos, sobre a necessidade de desacelerarmos. Porque quando nós estamos nessa corrida quase que desenfreada em busca dos nossos próprios interesses, muitas das vezes isso afeta os nossos relacionamentos e afetam os valores da vida, que acabam escorrendo pelos dedos porque a vida se tornou líquida, não há solidez. Então, que o teu relacionamento com o Senhor não seja corrido ao ponto de você fazer uma leitura rapidinha, um estudo da palavra rapidinho, aquele momento tudo muito rápido da palavra do Senhor. E nós sempre dizemos, o Senhor sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe. Deus conhece o seu propósito, Deus sabe a respeito dos seus sonhos. Mas entenda que estudar a Bíblia é prioridade, ouvir Deus falar é prioridade. Você nunca vai poder dizer que Deus não fala contigo se você não estuda a palavra, porque o Senhor está falando através dela todo o tempo. Então desacelere, tenha um relacionamento com Deus não líquido, mas sólido, que agrade ao Senhor. Seja um Filipe na vida. Seja uma diferença na sua geração. E essa foi a mensagem que o Deus colocou no meu coração. Que você não se deixe levar pela ação de mefatê, mas que você possa, mesmo diante de todos os seus compromissos, mesmo diante de tudo aquilo que você faz na sua vida secular ou até mesmo ministerial, você priorize ler e compreender a palavra do Senhor, que vai te tornar apto para a salvação, vai contribuir para o teu crescimento e vai também fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus através de você. Que Deus te abençoe e um grande abraço.